Nessa época, o Corinthians era um clube que não conseguia se virar, se fazer em cima do Vasco. O Vasco tinha um retrospecto muito favorável. A balança mudou. O Corinthians não perde do Vasco desde 2010, são 20 jogos de lá para cá. Fora ter eliminado o Vasco em Libertadores, ter sido campeão brasileiro disputando com o Vasco. Então, o jogo de hoje em São Januário tem esse histórico que uma vez já foi favorável ao Vasco e depois de lá para cá o Corinthians virou. No total são 124 jogos, 53 vitórias do Corinthians, 35 do Vasco, 36 empates. Eu estou olhando aquela foto ali. Pelo Campeonato Brasileiro, 63 jogos, 26 vitórias do Corinthians, 24 empates, 13 do Vasco. E a última vitória, como eu disse, no Campeonato Brasileiro e no geral, né, foi em 2010, 2-0 em São Januário. De lá para cá, 20 jogos se passaram, 21, melhor dizendo, e o Vasco não conseguiu derrotar o seu rival paulista. 13 vitórias do Corinthians e 8 empates de lá para cá. Olhando aquela falar aqui? Aquela foto ali, como você está falando de Vasco e Corinthians, ela me reportou a um dos jogos mais emblemáticos, porque eu estou olhando a expressão do Cássio e aí, imediatamente me veio à cabeça o Diego Souza entrando cara a cara com ele ali. Entendeu? O corintiano também tem uma péssima memória, né? Já que hoje a disputa é rebaixamento, ele vai se lembrar de 2007 também no Pacaembu, quando a vitória do Vasco por 1-0, gol de Allan Kardec, deixou o Corinthians em péssimos lençóis naquele ano. O histórico não entra em campo hoje, é só uma curiosidade para passar para vocês, né? Isso aqui para o Ramon, para o Verrete, para o Léo Jardim, para o Peck, isso aí não é nada, né? Também não é nada para o Mano, para o Cássio, para o Roberto, para o Renato Augusto. É só uma curiosidade que envolve o jogo de hoje à noite. Mas esses tabus, para muita gente, eles mexem, sabia? Mas você acha para quem entra em campo? É? Eu acho que pode dar até uma motivação, né? Lógico. Vamos acabar com isso. Vai acabar com isso. Isso aí, sem dúvida. Isso aí é uma forma que se usa também para... Agora, eu estava pensando aqui, a gente estava falando do Roberto aqui. O Roberto é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, né? A CBF podia instituir, né, o prêmio Roberto Dinamite, é o maior... né? Excelente ideia. Né? Ótima ideia. O artilheiro do campeonato. Claro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o maior de todos. Sim. É o Roberto. Excelente ideia. Seria muito legal isso, né? Prêmio Roberto Dinamite. O troféu Roberto Dinamite é o artilheiro. Fica a dica. Né? E aqui fala alguém que já foi rival e se tornou muito amigo depois do Roberto, né? O tamanho desse depoimento, não só agora do prêmio, né, mas como o Júnior falou agora, né? O Flamengo jogou antes, ficaram para ver o Dinamite, né? Acho que isso mostra uma grandeza do Júnior, né? De todo o time do Flamengo. O Zico falou sobre isso também no documentário, como outra época, né? Pô, o respeito, não era uma pedra, era um pedregulho das pedras. Eles queriam que ele viesse pro time, né, deles, mas não veio, ficou e assistiram 5-1. E sempre que falam desse jeito, de forma respeitosa, então, assim, falando de um craque como merece, né? Foram rivais isso é muito legal. Dentro de campo. Isso. Quando entravam, Vasco e Flamengo. Do lado aqui, Roberto, aí tinha Guina, Paulinho, aqui Zico, Júnior, Adílio. Isso começou em 74. Exatamente, 74. Já era repórter. Mas eu vou ser obrigado a voltar à realidade que tem Peck, Paier, Renato, Maicon. Que sirva de inspiração. Que sirva de inspiração. E nesse porque jogo, são outros tempos, nesse jogo do 5, do Roberto da Volta, o 8 do Corinthians era do Dr. Sócrates. Sim, era o time da democracia. Vamos mostrar mais um tabu, como foi no primeiro turno. Eram outros times, o Corinthians jogava contra o Vasco no primeiro turno na condição de favorito. O Corinthians não tratava naquela época o rebaixamento como algo assustador, como é hoje. É o jogo dos portões fechados pela punição por cantos homofóbicos. E o Corinthians venceu com muita facilidade o Vasco naquela rodada. Roger Guedes ainda era jogador do Corinthians. Adson também participou do primeiro gol. Adson também. Michael fez 1-0, Yuri Alberto fez 2-0, o Peck descontou e o Roger Guedes de pênalti vai marcar o terceiro fechando o placar. Eu vou mostrar como era a escalação do Corinthians, a época dirigido pelo Vanderlei Luxemburgo. Tá vendo o Peck descontando. Foi um jogo bem tranquilo. O Corinthians, na época, era um time que entrava em campo como favorito contra o Vasco. Hoje eu acho que a situação mudou, hein? A situação mudou. O Vasco já era treinado pelo Ramon Dias e era o começo de um novo Vasco, né? De um Vasco que teria muitos reforços ao longo desse Campeonato Brasileiro.
Ali já tinha de novidades o Medel, o Praxedes. Mas olha só, o Verratti não tinha chegado ainda. O Vasco naquele dia teve a seguinte formação. Léo Jardim, Miranda, Capasso e Léo, Pumita Rodrigues, Jair, Medel, Praxedes, Piton, Figueiredo e Sebastião Ferreira. É um time mais fraco do que é hoje. Quantos sobraram ali? Hoje que devem jogar? Não, esse aí é o time que deve jogar hoje. Não, esse é o time que jogou no 3x1. O Léo jogou no 3x1. O Léo tá machucado. Você vê ali, sobrou Piton, Medel, Capasso, que deve entrar, né? Porque tem um monte de gente machucada, Jair e o Léo Jardim. E o ataque era Figueiredo e Sebastião Ferreira. O Corinthians tinha Cássio, Bruno Mendes, Gil, Caetano, Fábio Santos, Maicon, Juan, Renato Augusto, Roger Guedes. Do Corinthians saíram Roger Guedes e Adson. Né? É muito difícil prever, inclusive, a escalação do Corinthians. Tenho conversado com algumas pessoas que acompanham o dia a dia lá. E os 5x1 podem ter um reflexo que a gente só vai saber quando sair a escalação hoje. E qual seria esse reflexo? Muitos garotos. Tem gente especulando que o Mano hoje pode colocar uma garotada em campo, muito insatisfeito com o que viu no 5x1. Mas a gente não sabe, então a gente coloca aquilo que temos como prévia no momento das possíveis escalações de Vasco e Corinthians. E eu já lanço uma pergunta. No jogo do primeiro turno, acho que todo mundo diria que o Corinthians era melhor que o Vasco. Hoje, vocês manteriam essa afirmação? O Corinthians com, provavelmente hoje, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Veríssimo e Fábio Santos, Moscardo, Maicon, Renato Augusto, Romero, Juliano e Yuri Alberto. E o Vasco com Léo Jardim, PH, Paulo Henrique, Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho, Rossi, Verratti e Gabriel Peck. Eu olho essa escalação e, sinceramente, eu acho que o Vasco é melhor do que o Corinthians. Eu estou ficando louco? Eu não sei se é melhor. Eu acho que o Vasco está no momento melhor, né? Não somente pelo último resultado, mas o Vasco está invicto. Eu acho que tem, juntamente com as melhores campanhas de invencibilidade nesse momento. Quer dizer, isso faz... Quer dizer, teve uma mudança muito grande, né? Porque quando o Ramon chegou, vieram também 6 jogadores que praticamente se tornaram todos titular. O Vasco tem um problema na zaga hoje, né? Que estão muita gente machucada e suspenso, mas em compensação acho que tem a volta do Rossi, tem uma outra volta também importante que dá uma alternativa boa para o Ramon. O Vasco hoje tem um padrão de jogo, sabe? Os jogadores sabem exatamente aquilo que é pré-estabelecido e aquilo que eles continuam a fazer. Mas é momento, André. Tem aquela velha, cada jogo é uma história? Claro. É essa que vale. Porque assim, eu não me refiro à história dos jogadores do Corinthians, mas eu vejo essa escalação lado a lado e eu não sei se será essa a escalação do Corinthians. Insisto, tem gente lá dentro opinando será que hoje ele o Mano vai colocar essa garotada com essa responsabilidade? Não sei, a gente só vai saber. Esse é um peso que tem, entendeu? A gente só vai saber agora, no jogo. Mas eu peço que a gente atravesse essa discussão colocando o campinho lado a lado. Por exemplo, PC, eu olho assim, Cássio e Léo Jardim. Eu acho que o Cássio é mais goleiro, mas eu acho que o Vasco não precisaria fazer essa troca. Léo Jardim é um dos candidatos a goleiro do campeonato. É o goleiro com o maior número de defesas difíceis do campeonato. O Fagner está fazendo uma temporada muito ruim. Acho que dificilmente o Fagner seria titular de outros times, porque ele está num momento muito ruim. Muito abaixo da capacidade. Muito abaixo. O Lucas Veríssimo jogaria no Vasco. Tenho certeza de que o Lucas Veríssimo jogaria no Vasco em muitos times. O Piton, que foi negociado pelo Corinthians com o Vasco, é melhor do que o Fábio Santos hoje. E está se aposentando, inclusive, né? Hoje. O Zé Gabriel é um jogador que não passa muita segurança, então eu acho que os volantes do Corinthians jogariam ali. Mas o Zé Gabriel, com o Ramon Dias, ele passou a ter um outro conceito dentro da equipe. Paulinho, vamos falar daquela história do jogo sujo, entre aspas. Né? Exatamente. O Zé Gabriel foi o cara escolhido para fazer um pouco de jogo sujo, para que o Paulinho, o próprio tivesse mais liberdade para poder jogar. Mais. E ele é um cara que fica ali naquela proteção juntamente com o Medel e os outros zagueiros que hoje não estão jogando. O Renato Augusto, que é um craque, jogador de Copa do Mundo, hoje, com o que ele está entregando hoje, pelas limitações físicas dele, eu não trocaria o Paulinho pelo Renato. Hoje, não estou dizendo o passado, a história, a qualidade que o Renato tem. O momento do Renato. Aí na frente, o Verratti está jogando muito mais que o Yuri Alberto. Muito a temporada mais. Do Yuri Alberto é muito mais. Baixa. Acho que o Peck está jogando mais que o Juliano também. E o Rossi e Romero eu não vejo muita diferença. Então, na soma, eu acho que o Vasco
tá mais forte que o Corinthians hoje, olhando as escalações lado a lado. A questão envolvendo a escalação, André, é porque depois do jogo, o Mano foi de uma sinceridade plena, assumindo toda a responsabilidade por ter elaborado uma estratégia que ele reconheceu não deu certo, pelo contrário. Ele, na entrevista, eu fiquei acompanhando, ele disse, olha, o que eu pensei para o jogo não aconteceu, a responsabilidade é toda minha. Então, não sei se ele hoje, até em cima do que ele disse na entrevista, se ele vai alterar essa formação do Vasco. Ou se vai pensar em mudar a estratégia, porque como no jogo de sexta-feira o Bahia entrou sem o centroavante de ofício e o Corinthians ficou um tempo do jogo para tentar entender o que estava acontecendo. Hoje não, hoje você sabe como é que é o estilo do Vasco. Eu acredito até que ele não vai poupar, não. Acho que o Mano vai com o que ele considera ter de melhor. Não é poupar. Nem tem por que poupar. Se especula o seguinte, foi uma atuação tão vexatória. O Corinthians não competiu, não conseguiu competir. O próprio Mano falou que nunca passou por aquilo na carreira ele dele. estava abatido na entrevista. Foi uma atuação tão assim assustadora. E o Mano, logo no primeiro tempo, já começou a colocar a garotada. Um jogo desse tamanho, quando você perde em casa de 5-1 de um concorrente direto ao rebaixamento, eu acho que você tem que apurar as causas do que aconteceu. Sim. E uma das causas naturais da gente especular sobre a atuação que o Corinthians teve era de que, primeiro que era véspera de eleição, né? Também é um fator que pode ter alguma influência, mas que uma das causas é de que esses jogadores do Corinthians, muitos deles, já se veem fora do clube ano que vem. E aí você joga desconectado na reta final do ano. Ainda que com necessidade de somar pontos, muitos dos jogadores do elenco sabem, até pelo discurso de quem está chegando, que eles não vão ficar e por aquilo que eles não entregaram. Quando termina a temporada, né? Você fazer eleição no meio da temporada. E isso pode ter impactado na atuação do Corinthians. Ganhou do Grêmio, já está com a barriga cheia, acha que escapou. Ganhou do Grêmio -1. E o time foi um time apático, que ficou olhando o Bahia jogar. Talvez isso tenha um reflexo na escalação de hoje. Em 20 minutos o jogo estava decidido. Em 20 minutos estava decidido. Eu acho que, olhando já para quem viveu um pouco isso aqui, André, foi um jogo completamente atípico, né? Eu acho que a estratégia que o Mano pensou, ela foi totalmente engolida por aquilo que o Rogério pensou, né? E a execução, né, dos jogadores do Bahia naquilo que foi pré-estabelecido, em 20 minutos a gente viu que foi perfeito em todos os momentos. Eu acredito, inclusive, que ele possa manter esse mesmo time, né, pela responsabilidade que existe hoje de você botar essa garotada para jogar num jogo tão importante como é esse do Vasco. Independente dos pontos que tem, entendeu? Porque esses caras têm a capacidade, têm as costas largas para poder segurar essa onda. Se por acaso a coisa, né, no início não estiver dando a resposta, porque dificilmente vai acontecer que o Corinthians jogue tão mal como jogou naqueles não vai ser um ou outro, né, Maestro? Tudo bem, mas se ele mudar muito, né, não só bota pressão na garotada, né, como ele joga em cima dele próprio, né? Se um resultado ruim, né? Hoje não tem o Gil, né? Mas um resultado ruim, ele coloca em cima dele próprio, uma outra cachaça. Se você olhar as alterações que ele fez, né? Sexta-feira, ele foi colocando a garotada, cara. Sim. Ele colocou o Wesley, ele colocou o Matheus Araújo, ele colocou o Pedro e colocou o Felipe Augusto no jogo. Ele colocou 4 garotos no jogo. O Wesley e o Pedro já foram titulares, com o Luxemburgo, principalmente. O Wesley, principalmente. Né? Sim, mas já foram, entendeu? Sim. Já teve, o Pedro já fez alguns jogos como titular. Então, mas acho que colocar todos esses, mudar todo mundo... Eu acho curioso, cara. E do lado do Vasco, só para falar que no GE. Globo aqui, o Emanuele Ribeiro, Gabriel Andrade, Marcelo Baltaf acompanharam o treino hoje. Acompanharam o treino, não, tem informações do treino, né? Que deu Payet titular no lugar do Rossi. E aí o Pumita na lateral direita, no lugar do Paulo Henrique. Então, pode também ter mudança, né? O Payet começando aí como titular. Eles estão falando que treinou de titular, né? Claro que a gente São tem que esperar características bem diferentes, né? O jogo. O Rossi é um jogador... O Payet é um jogador que qualifica mais. Eu li assim, eles treinaram. Os titulares estão confirmados para o jogo. Se eles vão jogar ou não, a gente não sabe, né? A gente vai nessa prévia que vocês viram, para quem é melhor. E queria falar dos técnicos também. Acho que é inegável que o Ramon Dias, junto com os reforços, colocou o Vasco na briga por permanência. O Vasco parecia condenado. E quando você olha os números dessa transformação, eles não mentem, né? O Vasco saiu de um aproveitamento de 18%. Não é só, insisto, não é só o Barbieri, né? Junto com o Ramon, vieram Medel, Paulinho, Verratti, Payet, Rossi, Praxedes, né? Mas, enfim, a transformação é muito grande.
de 18% para 52% de aproveitamento, inclusive com muito mais jogos, 21 jogos. Né? No caso do Corinthians, que não foi um clube que se reforçou na janela, né? Ele trouxe o Matias Rojas como principal nome na janela, está igualzinho. O Vanderlei dirigiu no Campeonato Brasileiro o Corinthians em 21 partidas, aproveitamento de 42%. A colocação era melhor, o Vanderlei deixou o Corinthians em 10º, mas a 5 pontos da zona do rebaixamento. E com o Mano Menezes o aproveitamento é igualzinho. Eu sei que muita gente opina que o time está mais bem treinado, está mais seguro, mas nos números está tudo igual no trabalho do Lucha e no Mano, com menos jogos do Mano Menezes, evidentemente. O aproveitamento do Ramon Dias seria de 7º colocado, é melhor do que o do Fluminense, no total, claro. Você pegar só o Ramon Dias, pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem 50%, 52%, ou seja, seria o 7º. Isso mostra que a campanha do Vasco, desde que o Ramon Dias assumiu, e concordo muito com você, principalmente com os reforços, né? Foi uma mudança de rota. Acho que a diretoria do Vasco, a SAF, enfim, calculou muito mal no começo do ano, contratou mal, gastou mal demais, e aí, na correção ali, eles conseguiram consertar um pouquinho. E o Corinthians, para mim, tá na mesmice o ano inteiro. Mal, quase sempre. Aí vai ter um jogo, o Luxemburgo melhorou isso, aí sai, o Mano melhorou isso. Na verdade, tá mal, o ano inteiro, tá muito mal o Corinthians. Acaba de mudar de direção, né, tendo que vir ter uma nova presidência, mas o Corinthians primeiro precisa repensar o que ele quer para o futebol. Me parece que vigorou nessa administração que agora está encerrando, a ideia de que quem foi bom no passado vai continuar a ser bom no presente. Então o Corinthians tem um repatriamento de jogadores. Se você for lá, foi buscar o Paulinho, aí o Paulinho se lesionou, foi buscar o Fábio Santos, foi buscar o Romero. E que eu acho que a sinalização para a temporada de 2024 tem que ser diferente. A mesma coisa, o Vasco ficou evidente que o Vasco planejou mal o seu elenco para a temporada de 2023. O trabalho do Ramon tem vários méritos. O primeiro de um técnico que nunca havia trabalhado no futebol brasileiro, porque quando foi contratado pelo Botafogo lá atrás, ele não chegou a trabalhar, quem trabalhou foi o filho. Mas um dos além de ter dado um ajuste à equipe, tudo bem, com os reforços, foi que o Ramon, me parece, passou uma confiança para os jogadores que até então não havia. Havia um estado de descrença total. O Vasco ficou 18 rodadas na zona do rebaixamento. Pois é. 18 seguidas. Não, em algumas coisas individualmente. Por exemplo, o posicionamento dele, ele tirou o Medel do meio campo e botou o Medel como zagueiro. E o Medel subiu de produção absurdamente. Quer dizer, o próprio Peck, que vinha oscilando demais, hoje é um jogador titular, confiável. Eu acho que essas mudanças individuais, elas foram importantes. Mas o lado coletivo do jogo, eu acho que esse que foi, talvez, o fundamental para que o Vasco esteja na posição que está, aspirando sair dali. E o Medel, por onde ele passou, né? Não só a parte técnica, ele já jogou de zagueiro antes na carreira, na seleção do Chile e tal, de volante. Mas ele é um líder nato, né? E num momento, num momento como esse, você está precisando de líder, de cara cascudo. Então, isso faz diferença no futebol. O Medel não tem uma carreira brilhante à toa. Um cara que é baixinho, joga de zagueiro na Europa, na seleção do Chile, no Campeonato Brasileiro. Isso é porque o futebol vai além da parte técnica, né? Vai além da parte tática também, tem a parte mental. E nisso o Medel é um dos melhores que tem. Então, é um cara importante lá na frente, né? O Verratti é um cara que chegou e fez vários gols. Você pegar aí, o que a gente já comentou hoje do Bahia. O Bahia teve esse grande jogo, tirou o centroavante, porque não achou um atacante o ano inteiro. É um grande problema do Bahia não ter um cara que finaliza as jogadas. O Cauli joga muito, tem outros bons jogadores ali no meio. Não sei bem. No Cruzeiro, tá lá embaixo, não tem o camisa 9. O Bruno Rodrigues joga improvisado de camisa 9. Não tem camisa 9 na seleção. Tem isso. Mas aí no Campeonato Brasileiro, alguns times assim que, às vezes, tem algum, você olha assim, o time joga bem, tem bons jogadores, mas não chega lá na frente e não faz gol. O Verratti foi fundamental, porque ele botou a bola para dentro quando precisou. O Conrado trouxe uma outra questão que é fundamental para, seja você no andar de cima ou no andar de baixo. Você tem que ter alguém com um perfil de liderança. O Medel, você olha, um zagueiro de 1,73 m. A maioria dos atacantes de atividade, independentemente da qualidade de cada um, é mais alto que o Medel. Sim. E não necessariamente o cara ganhando o Medel na cabeça. A imposição, a maneira como contagia o grupo. Você, às vezes, olha determinadas equipes que ela não tem alguém. Quem é o líder desse time? Quem é que fala? Quem é que Sabe cobra? quem não tem? Botafogo. Botafogo não tem. Botafogo não tem. O Botafogo, se você olha, o Botafogo é um time calado o tempo inteiro em campo. Não é um time onde... E eu estou dizendo, não é de botar dedo na cara, é liderar.
É chegar e dizer, rapaziada, vamos lá, olha, tá faltando 1 minuto para acabar. Agora, o que vocês imaginam do jogo de hoje? Vasco tomando iniciativa, indo para cima do Corinthians. Eu imagino isso. Corinthians mais... Eu estou imaginando um jogo mais parecido com o de ontem. Tenso, os dois times sabem que não pode errar, brigando por rebaixamento. Claro que o Vasco vai estar ali com o São Januário lotadíssimo, aquela festa que a gente está acostumado a ver desde a Série B, a torcida do Vasco. Tenso, né? Mas tenso. Tenso, porque do outro lado, tá mal, mas o Yuri Alberto é muito rápido, amigo. Se der mole, o Renato Augusto vai colocar uma bola nas costas, ele vai sair na cara do gol e o Ramon Dias sabe disso, o Vasco também. Então, estou imaginando o jogo tenso, seguro, atacando na boa, mas claro, com essa pressão até positiva do lado do Vasco, da torcida, de atacar mais, de tentar mais, mas jogo tenso. O tempo todo atacando, pensando, não posso errar porque não posso tomar esse ataque. Como foi o jogo de 2007? Eu estava lá, testemunha ocular dos fatos. O Vasco precisava do resultado, com a vitória, o Vasco escapou matematicamente do rebaixamento em 2007. E o Corinthians ia para o Pacaembu naquele dia com grande confiança, porque se ele vencesse o jogo, ele, Corinthians, também escaparia do rebaixamento. Era a penúltima rodada. Ele perdeu do Vasco no Pacaembu 1-0 e já foi para a última rodada praticamente condenado. Vamos fazer um favor. Primeiro assim, a classificação do retorno mostra como o momento do Vasco é superior ao do Corinthians, né? No segundo turno, o Vasco faz uma campanha de primeira página. Ele é o 5º colocado, somou 26 pontos. O Corinthians somou 20. Eu sei que não é uma diferença tão grande no número de pontos, mas ela é de colocação, né? O Vasco é o 5º melhor time do retorno, o Corinthians é o 15º. Ou seja, essa posição foi mais ou menos a média ali do Corinthians, né? Ao longo do campeonato. Mas o clube está se vendo assustado mesmo, nessa rodada em que ele pode terminar no Z4. E por isso que a tensão que precede esse jogo, assim que a bola rolar, vai ser muito maior. Porque vai ter aquela coisa, como o Léo trouxe aqui, você vai querer jogar, mas ao mesmo tempo você tem o temor de dizer assim, poxa, mas eu arrisco, mas também não vou arriscar tanto assim, porque um passe impreciso, uma rebatida mal feita, uma falta desnecessária, e elas acontecem, próximo à área, que vai resultar numa bola cruzada. Enfim, isso vai caracterizar o jogo, a partida de hoje. Essa tensão permanentemente. Deixa eu fazer um favor. Só que eu vejo o Vasco tenso. Mas o Corinthians talvez vá entrar em campo hoje mais tenso que o Vasco. Como é que está o seu favoritômetro para o jogo de hoje? 50-50 você acha que é jogo para empate? Tem favorito em São Januário hoje? Para mim tem um Vasco de 53-47. Ligeiramente favorito. Para você, Conrado? É isso, 55% para o Vasco, 45% para o Corinthians. Nessa do Conrado também, acho que 55-45. Então todos aqui opinaram que o Vasco é o favorito para o jogo. Isso, e com um detalhe... Levemente, bem próximo. O Vasco, ele foi criando também uma casca de jogos em São Januário. O primeiro jogo do Vasco em São Januário, no Campeonato Brasileiro, foi no dia 1º de maio contra o Bahia, que o Vasco perdeu de 1-0. São Januário sempre lotado. Aos poucos, o Vasco foi se ajeitando em São Januário. Tem uma vitória emblemática, que é com aquele gol de falta marcado pelo Payet no último minuto do jogo. Então ele entra hoje em campo, jogando na sua casa, mais confiante do que o adversário, que na sexta... A pior coisa, não sei se o Léo chegou a jogar muito sexta-feira, não. Aquele Flamengo Atlético, acho que foi numa sexta-feira, inclusive. Algumas vezes. Adorava, porque você tinha o final de semana livre. Mas quando você ganha. Porque a pior coisa é você já começar o fim de semana com o teu time tomando de 5 na noite de sexta-feira, que foi o que aconteceu com o Corinthians. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.